Oi, gente, boa noite. A gente vai dar continuidade à Saúde da Mulher 3, a aula passada. A gente vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico da gravidez, como é essa fase para a mulher. Então, o diagnóstico da gravidez, gente, vai se basear na história, no exame físico e nos testes laboratoriais. Então, o médico ele vai fazer perguntas ou o enfermeiro de um posto de saúde vai fazer perguntas, vai colher a história daquela gestante, vai fazer o exame físico e vai passar o beta-categoria, uma ultrassom para realmente confirmar a gravidez. Frente a uma amenorreia, que é a ausência da menstruação, ou atraso menstrual, a primeira coisa é sempre suspeitar de uma possibilidade de gestação, tá? Entre os diferentes motivos que podem fazer uma mulher adulta suspeitar de que está grávida é o atraso da menstruação, é um dos principais sinais de probabilidade. E outras não estão usando métodos contraceptivos ou utilizam de forma inconsistente e desconfiam da sua eficácia. Então, quando a mulher chega com suspeita de gravidez, tá? Tem ali a ausência da menstruação, mas que, não, eu não tenho como estar grávida porque eu estou utilizando um anticoncepcional oral. Mas aí tem que ver a forma que ela está utilizando, se ela está realmente utilizando da forma correta, tomando os comprimidos corretos, se não esqueceu nenhum comprimido, porque, como a gente viu na aula de planejamento familiar, todo método ele já tem um risco de falha, tá? Mesmo que seja pouco, ele tem. E a mulher também tem que realmente seguir criteriosamente, porque senão a eficácia do método escolhido pode falhar e aí ocasionar uma gestação. Algumas mulheres também podem estar tentando engravidar. E aí a ansiedade, tá? Por saber se estão grávidas, desejam fazer o teste. Acontece muito, gente, em mulheres que estão nessa ansiedade, ocorrer até o atraso da menstruação devido ao emocional. Então, nesses casos é necessário realmente que se verifique a gravidez ou não. Para aquelas que sofreram alguma violência sexual, a ameaça da gravidez pode ser um motivo de procura pelo cuidado e também a orientação pela equipe de saúde. Então, essas mulheres, a gente tem um atendimento especial que a gente vai ter lá na frente, a gente vai ver uma aula sobre isso, como é que a gente deve se comportar perante uma mulher que sofreu violência sexual e está ali desconfiando de uma possível gravidez. Para as mulheres que procuram os serviços com atraso menstrual, que não ultrapassa 16 semanas, a confirmação pode ser feita pelo profissional da unidade básica por um teste imunológico de gravidez ou o teste rápido para gravidez, que ela faz ali na hora e já consegue detectar a gravidez, que depois é confirmado pela ultrassom e pelo exame hormonal. Mas se tem o teste rápido, tá? Que é o exame da urina, muito rápido. Então, em 5 minutinhos você consegue saber realmente ali se tá grávida ou não. Lembrando que os resultados ele pode dar um falso positivo e também pode dar um falso negativo. Então, é necessário realmente que tenha os sinais de certeza. Para as mulheres com atraso menstrual maior que 16 semanas ou que já saibam que estão grávidas, o teste laboratorial é dispensável. E aí, se esse teste rápido for negativo, deve ser agendado uma consulta ali para o planejamento familiar, principalmente se a paciente for adolescente. E aí tem os dois casos. Pode dar negativo, e aí a mulher continuar sem querer engravidar, então é necessário que ela entre para o planejamento familiar, porque aí ela vai escolher um método para ela prevenir uma possível gravidez. Ou se for negativo e essa mulher está frustrada por querer engravidar, ela também vai entrar no planejamento familiar para ver a melhor forma, a melhor maneira de ela conseguir obter a gestação. No resultado negativo, tem que se repetir após 15 dias. Se a amenorreia persistir e o resultado continuar negativo, encaminhar a paciente para uma avaliação do ginecologista, tá? Do clínico ginecologista, para verificar o porquê
da menstruação estar atrasada. Se o resultado for positivo, gravidez confirmada, inicia o acompanhamento da gestante. E aí, quando esse acompanhamento é iniciado, cadastra-se a gestante no Sistema de Acompanhamento de Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, que a gente chama de SIS Pré-Natal. É um númerozinho que é gerado. As condutas e os achados diagnósticos sempre vão ser anotados na ficha perinatal e no cartão da gestante. Então, ali no cartãozinho da gestante, que a gestante tem que levar para toda consulta, vai estar lá todos os dados realmente importantes para que é imprescindível durante a gravidez. E aí a gestante deverá saber que o cartão da gestante tem que estar com a identificação preenchida, o número do CIS pré-natal, o hospital de referência para o parto e as orientações sobre ele. O calendário de vacinas, desculpa aí o errinho, eu vou consertar no slide. O calendário de vacina e suas orientações, porque a gente vai ver até no final no decorrer da aula de saúde da mulher 3, a gente vai ver quais são as vacinas que a mulher grávida precisa tomar. Então, é necessário passar esse calendário para ela. A solicitação de exame de rotina, e é extremamente importante esses exames, tá? Porque é importante saber se a mulher não tá com infecção urinária, se a glicose não tá muito alta. Então, é necessário, é importantíssimo. As orientações sobre participação nas atividades educativas, reuniões e visitas domiciliares. Principalmente, gente, quando a mãe de primeira viagem, a mãe fica muito insegura. Então, é importante que ela participe de atividades como é que eu vou amamentar, quais são os cuidados que eu devo ter com os meus seios durante uma amamentação, quais são os cuidados que eu tenho que ter durante uma gestação, qual é o tipo de alimentação melhor para eu ter durante uma gestação. Então, essas orientações é importante para que no decorrer do pré-natal seja uma gestação saudável, seja um momento em que a gestante vá tirar dúvidas, tá, do que ela pode estar passando, até porque, como a gente sabe, o emocional da mulher é muito mexido ali durante a gestação, ela tá com hormônios à flor da pele. E aí a gente vai falar um pouquinho agora da assistência pré-natal. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, o pré-natal é um conjunto de cuidados médicos, nutricionais, psicológicos e sociais. E qual é o objetivo do pré-natal? Ele quer proteger a mãe e o feto. E não é só durante a gravidez, é durante a gravidez, o parto e o puerpério, que é após o parto. E aí tem como principal finalidade a diminuição tanto materna quanto a do bebê. Então, o objetivo do pré-natal é justamente esse. Então, ela vai ter um acompanhamento médico, vai ter um acompanhamento do enfermeiro, vai ter um acompanhamento do nutricionista, se for necessário um encaminhamento para um psicólogo. Um médico, ele faz esse encaminhamento para que a mulher tenha todo esse suporte, tenha todo esse aparato, para que durante o pré-natal ela consiga se sentir apoiada, ela consiga se sentir protegida, acolhida ali naquele ambiente. Então, é realmente de extrema importância esse cuidado com a mulher gestante. E aí o objetivo do acompanhamento é assegurar que ocorra o desenvolvimento da gestação, permitindo que o recém-nascido, quando nasça, venha a ser saudável, tá? Onde não ocorra um impacto para a saúde do adulto, inclusive aspectos psicossociais, e abordando também atividades educativas e preventivas. Gente, há muitas gestantes que passam por depressão pós-parto. Há muitas gestantes que precisam de um apoio psicológico. Há muitas gestantes em que, poxa, tem durante o pré-natal pressão alta, então tem um risco ali de eclâmpsia, que a gente vai ver isso nas futuras aulas de saúde da mulher. E aí não anotam
corretamente no cartão dela, quando chega no hospital arriscam fazer um parto normal, como já houve casos de mesmo com a pressão alta, os médicos optarem a fazer, e aí a mulher poder vir a óbito ou trouxer outros tipos de complicação para a vida daquela mulher. Então, casos assim acontecem muitos. Então, o pré-natal, o objetivo desse acompanhamento é justamente diminuir isso, para prevenir um impacto para a saúde tanto da mãe e não trazer prejuízos também para a vida do bebê. Ações que possibilitam identificar, tratar e controlar patologias e distúrbios decorrentes da gestação. Gente, durante o pré-natal, através dos exames, a gente tem a ultrassom morfológica que vê ali detalhadamente o bebê. É importantíssimo, porque é nesse momento em que eu posso perceber se o bebê tem algum distúrbio, se ele tem alguma patologia que possa ser tratado ou não, ou até preparar a mulher, a mãe, para cuidar de uma criança. Então, assegurar a boa saúde materna, assegurar um bom desenvolvimento do feto, preparar a mãe para cuidar daquele bebê, orientar sobre hábitos de vida, como alimentação, por exemplo, e ver como é que está o psicológico da gestante, para que se consiga ter um aparato muito grande. Devem ser realizadas no mínimo, gente, 6 consultas. A primeira deve ser realizada até a 12ª semana de gestação, ou seja, nos 3 primeiros meses, tá? E em razão à grande quantidade de informação que se tem na primeira consulta, pode ser necessária uma segunda consulta inicial. As consultas são mensais até a 32ª semana. A gestação, gente, a gente fala, é bem comum a gente tratar a gestação como meses, mas a gestação a gente conta realmente por semanas, tá? Então, elas são mensais até a 32ª semana, da 32ª à 36ª serão quinzenais, e na reta final da gestação, que a gestação pode ir até 40 semanas ou até passar 2 semaninhas a mais aí, vai ser semanal, porque aí já tá no último mês da gestação, então tem que ter um olhar diferenciado para essa gestante. Então tem que ser realmente semanal as consultas. A preparação da paciente para a consulta do pré-natal pode ser realizada pelo técnico de enfermagem, onde o técnico vai receber essa paciente, recepcionar, verificar os sinais vitais, peso, altura, anotar dados no prontuário, preparar e orientar o paciente para consulta. Na primeira consulta do pré-natal, deve ser realizada a anamnese. O que é a anamnese? É o histórico ali do paciente, onde vai ser perguntado quais são os antecedentes familiares, se ela já teve uma gravidez, se ela já abortou, se ela já tem filhos, se é a primeira gestação, qual foi a data da última menstruação, se ela tem um parceiro fixo, se ela é hipertensa, se ela é diabética, se ela tem histórico na família de hipertenso, diabético, de câncer, de algum problema mental, de algum problema físico. Então, ele aborda o histórico familiar, pessoal, ginecológico, obstétrico e também da situação da gravidez atual. Então, quando eu falo anamnese, eu estou falando de colher a história completa de um paciente. E aí o exame físico também está presente na primeira consulta, onde ele vai ser completo. Vai avaliar cabeça, pescoço, tórax, abdômen, membros, inspeção da pele e mucosas, seguido por um exame ginecológico e obstétrico. Esse exame físico, gente, vou ser muito sincera com vocês, alguns médicos não o fazem na primeira visita, na primeira consulta do pré-natal. Eles colhem a história, passam os exames e aí nas próximas consultas é que eles fazem o exame físico, mas é necessário realmente fazer, é importante. Nas consultas seguintes, a anamnese deverá ser resumida,
onde vai abordar aspectos do bem-estar materno e fetal. Como é que essa mãe tá? Tá tendo alguma coisa? Tá tendo algum sangramento? Tá tendo algum corrimento? Como é que a mulher tá? Como é que tá a alimentação? Ela tá conseguindo ir no banheiro? Tá conseguindo fazer xixi bem? Tá sentindo o bebê movimentando? Então, é necessário fazer esse tipo de pergunta, tirar dúvidas. Se a mulher estiver ansiosa, se a mulher não souber o que fazer, às vezes é uma gravidez indesejada. Então, também ali junto com o psicólogo, preparar essa mulher para essa gestação. Então, é importantíssimo esse apoio aí no pré-natal. E aí, a consulta do pré-natal inclui a identificação do paciente, e logo em seguida a anamnese. O que levou o paciente a se consultar, antecedentes familiares, se tem histórico de família com problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, câncer, antecedentes pessoais, se ela tem algum câncer, alergia, se ela já teve, hipertensão, diabético, se fumou, se bebe. Então, tudo isso é importante. Antecedentes ginecológicos, tá? Se fez alguma cirurgia, se já teve alguma infecção sexualmente transmissível. Antecedentes obstétricos, número de gestação, quantos filhos, se abortou, o intervalo entre gravidez e outra, quantos filhos nascidos vivos, se tem algum morto, a última data do parto. Então, idade em quem correu a primeira gestação. Então, tudo isso é preenchido logo de início na consulta pré-natal. Então, a anamnese é extremamente importante, porque se uma paciente chegar e dizer assim, não, eu sou cardiopata, tenho um problema no coração e sou hipertensa, então esse médico vai ter um olhar muito mais cuidadoso para essa paciente. Por quê? Uma paciente hipertensa, ela tem um risco de desenvolver uma eclâmpsia. E uma eclâmpsia pode levar à morte materna e à morte até do bebê. Então, é necessário que essa mulher tenha um cuidado mais especial, que aí a gente chama até de gravidez de alto risco. Então, ela tem que estar sendo verificada ali constantemente. E segundo, o cálculo da idade gestacional. Esse cálculo da idade gestacional, gente, eu vou explicar para vocês que é o cálculo da data provável do parto também, e tem o cálculo da idade gestacional. Eu vou explicar para vocês, mas na aula online isso vai ser bem destrinchado, a gente vai ver alguns exercícios. Vamos lá. No cálculo da idade gestacional, quando a data da última menstruação é conhecida, ou seja, a mulher sabe qual foi a data, conta-se no calendário um número de semanas a partir do primeiro dia da última menstruação até a data da consulta, certo? Então, ali tem uma ideia de quantas semanas ela está grávida. Quando a data da última menstruação é desconhecida, o período do mês em que ela ocorreu, por exemplo, chegou uma gestante, aí você diz, qual foi a data da tua última menstruação? Ela fez, eu não sei qual foi a data, eu sei que foi no início do mês. Então, a gente considera o dia 5. Se ela disser assim, não, foi no meio do mês, então a gente considera dia 15. E se ela disser que foi no final do mês, a gente considera dia 25. E aí a gente faz a mesma contagem. Conta o número de semanas até a data daquela consulta que ela tá ali. Quando não se conhece o mês da última menstruação, mede-se a altura do fundo uterino, a altura uterina. E aí eu vou mostrar isso para vocês na aula online. Cálculo da data provável do parto. Calcula-se a data provável do parto levando em consideração a duração média da gestação, que é em torno de 40 semanas, 280 dias. Vocês vão me ouvir muito falar dessa sigla DUM. DUM significa data da última menstruação, certo? Então, o que é que acontece? Outra forma de calcular aí
a data provável do parto é o seguinte. Para a determinação do dia, soma-se 7 ao dia da DUM. Por exemplo, a data da minha última menstruação foi dia 10/1/2020, certo? Então, eu vou pegar 7 e vou somar com a data da última menstruação, que foi dia 10. Então, eu fico com o dia 17, tá? 10 mais 7. Esse 7 é um número fixo, tá certo? Para a determinação do mês, até o mês de março, ou seja, janeiro, fevereiro e março, a gente soma ao mês o número 9. Então, se a minha data da última menstruação foi 10/1/2020, o 10 eu somei com o 7, ficou 17. E o 1 eu vou somar com o 9, ficou 10 de 2020. Então, a data provável do parto vai ser 17/10/2020. Então, gente, o cálculo da gestação é sempre o primeiro dia da última menstruação, tá certo? Lembrando que pode se estender a 42 semanas incompletas, ou seja, 41 semanas e 6 dias, tá? E aí, com esses dados da data da última menstruação, a gente consegue aí calcular a data provável do parto e também a idade gestacional. Vamos primeiro para a data provável do parto, certo? Então, tá aí 2 exemplos para vocês. Se minha data da última menstruação foi 15/7/2016, o 15 eu vou somar com 7. Como o mês não é até o mês 3, a partir do mês 4 eu subtraio. Professora, por que eu não acrescento mais 9 no número 7? Porque 9 com 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Existe mês 16? Não, eu só tenho mês até mês 12. Então, eu não tenho como somar 9 com 7, certo? Então, eu subtraio menos 3 a partir do mês 4, tá? Então, mês 4, mês 5, mês 6, até o mês 12, eu subtraio menos 3. E quando é mês 1, mês 2 ou mês 3, eu acrescento o mais 9. Mas não se preocupem que a gente vai treinar isso bem direitinho. Vou deixar aqui, tá? Um exercício para que vocês tentem fazer. E aí, segunda-feira, na nossa aula online, a gente vai fazer a correção desse exercício. Então, eu vou querer que vocês calculem a data provável do parto a partir das DUNs que estão aí para vocês. Tentem fazer, tá certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. A explicação tá bem direitinho aqui, como é que se deve fazer, tá certo, gente? Tenham vou botar de novo aqui no exercício. Tenham uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só me perguntar. Beijinhos.